E aí, gente, pra fazer esse bordado dos olhos, eu gosto de usar alfinete para passar a cola aqui no cantinho. Então, eu vou usar um alfinete e vou usar uma cola. Então, começando aqui por esse olhinho, ó, eu vou começar puxando. Então, eu deixo bem pertinho, eu puxo, né, até não sobrar tanto fio. E aí, eu gosto de começar pela parte de baixo. Então, eu vou pegar minha cola de silicone e vou passar aqui no alfinete. Porque assim, no alfinete, eu consigo colocar só um fiozinho de cola, sabe? Sem melecar. E aí, eu passo aqui, ó. Começo passando aqui embaixo. Passo embaixo e seguro. Agora, eu vou passar aqui. Agora, eu passo aqui no cantinho. É assim que eu faço o bordado de olhos de todos os meus amigurumis, tá, gente? É assim que eu consigo deixar bem delicado. Foi a técnica melhor assim que eu encontrei para fazer esse bordado. E, inclusive, já é uma dica que os meus alunos do meu curso de personalização já sabem. E é assim que eles fazem também os olhinhos bem delicadinhos, tá? Então, coloquei aqui na parte do meio e vai faltar aqui na parte de cima, então. Novamente, vou passar a cola aqui e passo com cuidadinho aqui em cima e prendo. Sempre esticadinho, não tem problema que sobrou esse pedacinho aqui não, que a gente vai puxar aqui depois, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o outro lado, né? Ó, vou puxar aqui, deixar mais ou menos do tamanho aqui do olho e vou ir passando a cola aqui do outro lado. Ó, gente, agora que eu colei dos dois lados, eu consigo puxar essas sobrinhas aqui, ó. Então, aqui eu vou puxar, ó. Tá vendo? Eu consigo puxar e ele fica bem delicadinho aqui no canto. E do outro lado também. Sobrou um pouquinho aqui, ó. Consigo deixar bem delicadinho. Eu gosto de fazer esse bordado com calma, gente, porque pra mim os olhos do amigurumi é a alma do amigurumi, sabe? Então, eu sou muito chatinha nessa parte de acabamento dos olhos. Eu gosto que fique impecável, tá? Então, deixar certinho. Um tá saindo aqui embaixo, outro. Um tá saindo aqui embaixo, outro mais em cima. Eu vou acertando. Aí, agora, pra finalizar, é só a gente dar um nozinho aqui essas duas pontas de fio. Corta e esconde dentro. Vou dar um nozinho. Corta. E esconde aqui dentro. E aqui, então, finalizamos a nossa cabeça do nosso gatinho. Bom, então, para fazer o corpinho, a gente vai começar com o anel mágico. E nesse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. A receita é bem simplesinha, tá? A gente vai trabalhando com o aumento das carreiras de 6 em 6, como a gente já tá bem acostumado. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esse meu gatinho laranja, ele tem a barriguinha branca. Então, vocês vão perceber que eu vou fazer uma troca de cor aqui para o branco, tá? Se vocês estiverem fazendo também um gatinho que tem essa barriguinha branca, é só acompanhar a mesma troca de cor que eu vou fazer aqui, tá? Na carreira número 2,
nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, eu vou fazer um aumento. 2 aumentos. Só que daí aqui, neste momento, eu vou trocar pro branquinho, que vai ser a barriga. Vou fazer também 2 aumentos, só que na cor branca. Um aumento. 2 aumentos. Vou voltar para a cor mostarda e mais 2 aumentos. Totalizando 6 aumentos e ficando, então, com 12 pontos. Então, 2 aumentos em mostarda. 1 e 2. Reparem que podemos dizer que 2/3 desse corpinho vai ser na cor laranja e 1/3 ali na cor branca, tá? Da minha barriguinha. E eu vou seguir aumentando e sempre acompanhando a troca de cor, neste caso, a cor que está embaixo. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, que vai totalizar, então, nessa carreira, 18 pontos. Um ponto baixo e um aumento, e pela sexta e última vez, um ponto baixo e um aumento. Na carreira 4, serão 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Vou colocar aqui o meu marcador. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E uma última vez nessa carreira, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E agora a gente vai para a carreira 5, que serão 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 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 aumento. E 1, 2, 3 e aumento, totalizando 30 pontos. Ó, pessoal, finalizei aqui, então a gente foi até a carreira 10, né, fazendo apenas pontos baixos. E agora a gente vai dar uma leve diminuída nesse corpinho, né, pra ele dar uma fechadinha aqui. Mas vejam que ele é bem pequenininho mesmo, tá? Na próxima carreira, que é a carreira 11, nós vamos, né, fazer a primeira carreira de diminuição. E aí a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos. Ó, 1, 2, 3 e diminuição. E pra quem tá fazendo a troca de cor, vai sempre dar certinho a diminuição antes do momento da troca de cor, tá? Fazendo desse jeitinho, vai dar sempre certinho. Ó, 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Até o final da nossa carreira. 1, 2, 3. Diminuição e última vez nessa carreira. 2, 3, diminuição.
E aqui a gente ficou com 24 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer apenas pontos baixos, tá? Então, 24 pontos baixos em toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. E agora vamos para a última carreira desse corpinho, que também é de diminuição. E a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos. Então, vamos lá. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. E uma última vez, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente termina o nosso corpinho. Eu gosto de terminar dando um ponto baixíssimo. E aí a gente pode cortar. A cor branca eu vou cortar bem curtinha, porque não vou usar ela para costura, neste caso aqui. Já essa cor mostarda, que é a cor que eu vou costurar na cabeça, eu vou cortar um pedaço longo de fio, né? E aí aqui, este é o corpinho, então. Agora a gente vai fazer as orelhinhas do nosso gatinho. Vamos fazer 2, né? E ela é bem facinho e rapidinho de fazer. Então, com a mesma agulha e com a cor correspondente que vocês precisam fazer, a gente vai começar com 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o anel mágico. Na carreira número 2, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos baixos 2 vezes, totalizando 8 pontos. Então, ó, começo com um aumento, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vamos sempre ajeitando, né, aqui pra peça ir fechando, né? Carreira número 3. Nós vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos 2 vezes, totalizando 10 pontos. Então, vamos lá, ó. Um aumento, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Novamente, um aumento, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Na carreira número 4, um aumento e 4 pontos baixos 2 vezes, ficando com 12 pontos. Ó, um aumento e 4 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos
4 pontos baixos. De novo, um aumento e um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. Aqui a gente ficou com 12 pontos. E na última carreira, um aumento e 5 pontos baixos 2 vezes, totalizando 14 pontos. Então, ó, um aumento e 5 pontos baixos, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E de novo, um aumento e 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente finaliza com um ponto baixíssimo e deixa um bom pedaço de fio pra gente costurar, certo? Vejam que a minha orelhinha ficou um triângulozinho, ó, que é como são as orelhinhas dos gatinhos, que a gente vai costurar depois aqui, certo? Então, agora eu vou fazer mais uma. Vamos fazer o rabo do nosso gatinho. Para isso, a gente vai começar com um anel mágico. É bem facinho, tá? Nesse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o anel mágico. E agora, por 8 carreiras, da carreira 2 até a carreira 9, a gente vai fazer só pontos baixos, tá? Então, serão 6 pontos baixos em todas as carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, lembra de ir ajeitando, né? Pra gente não ficar do avesso. Então, lembra que o fio do anel mágico é sempre a parte de dentro. Então, vamos arrumando, né? Posicionando certinho, porque ele tende a começar a virar do lado errado. Então, aqui já fiz uma carreira. E eu vou fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, vamos fazer até a carreira 9. Apenas pontos baixos. Ó, gente, terminei aqui a última carreira, então, do rabinho. Vou finalizar só com um ponto baixíssimo, né? E aí, a gente deixa um fio longo pra costurar no corpinho depois. E esse é o rabinho, ele fica assim bem pequenininho mesmo. Agora, a gente vai fazer o focinho. O focinho do meu gatinho, ele é, na verdade, branquinho, tá? Então, agora eu vou trocar de cor, mas é bem simples de fazer, tá? Vou fazer agora na amigurumi slim branca. E consiste em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai fazer um anel mágico. Na verdade, são 2 partes iguais, basicamente. Então, aqui no anel mágico, a gente vai colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vai fechar esse anel mágico. Fecha com cuidado e fecha bem bonitinho, para não ficar aparecendo o buraquinho atrás, tá? Ó. Fecha bem. E aí, a gente, nessa primeira parte, finaliza com um ponto baixíssimo, tá? E corta. Puxa o fio aqui do anel mágico, para não ficar buraquinho aqui no meio. O meu ainda tá. Aqui. Fechei. E vou cortar aqui o fio do anel mágico. E vou reservar, por hora, este pedacinho aqui. Agora, a gente vai repetir esse processo. Vamos novamente fazer um anel mágico. E nesse anel mágico, colocar
8 pontos baixos. De novo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecho aqui bonitinho. Finalizo com um ponto baixíssimo, aqui. Fecha aqui melhor, né? Puxa, ó, aqui. Corto o fio do anel mágico. Só que aqui eu ainda não acabei. Depois que eu dei o ponto baixíssimo aqui, eu vou pegar a minha outra pecinha que eu fiz, né, ó. Aqui é onde eu terminei, o ponto que eu terminei. Eu vou vir no próximo aqui. E eu vou juntar com um ponto baixíssimo. Ó, juntei e vou puxar aqui e corto. Puxo esse fio aqui e a gente tem isso daqui, ó. Tá vendo? Isso daqui. E aí, agora, a gente pode dar um nozinho por trás. Por trás, a gente vai juntar os dois fios. E atrás mesmo deixa esse nó. Ele vai ficar escondidinho. Eu dou um nó. Pode dar até mais um. E aí, vocês decidem se vocês querem colar ou querem costurar com esses fios aqui que sobraram, tá? Eu já sei que eu vou colar. A minha peça, ela não é pra criança, né? Então, eu vou colar porque é uma peça que vai ficar de decoração aqui em casa. E quando eu terminar, eu vou ter isso aqui, ó. Tá vendo? Vou ter isso aqui. Isso aqui a gente vai colar no rosto do gatinho daqui a pouco, quando a gente for fazer a finalização. E agora, a última parte que a gente vai fazer são as patinhas. A minha patinha aqui também vai ser branca, tá? A patinha do meu gatinho é branca. Então, vamos começar. Ó, a gente vai fazer um anel mágico. E nesse anel mágico, vamos colocar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos e fecha, tá? Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo. 2 pontos baixos e vamos fazer em seguida 3 pontos bolha, tá? Só que esse ponto bolha, ele não vai ser o ponto bolha normal que fica com 5 alças na agulha antes da gente fechar ele todo. A gente vai ficar com 4 alças na agulha antes de fechar ele todo, mas eu vou mostrar. Vou fazer o primeiro aqui. Para fazer o ponto bolha, a gente laça como se fosse fazer um ponto alto. Insere no ponto, laça, fica com 3 alças, laça, passa por 2, e aí sim fica com 2 alças. De novo, eu vou dar a volta no fio aqui, laçar o fio. No mesmo ponto eu vou inserir, laçar o fio, laça de novo, passa por 2, ficando com 3 alças na agulha. E vou repetir isso mais uma vez. Eu laço aqui no mesmo ponto, insiro, puxo o fio, laço, passo por 2 e aí sim, ó, aqui que eu falei, fiquei com 4 alças. Agora é só eu laçar e passar por dentro de tudo, tá? E depois a gente tem que ir ajeitando esse ponto bolha, né, pra ele ficar gordinho e redondinho aqui.
E aí, eu já fiz um ponto bolha, vou fazer mais 2, tá? Vou fazer mais rapidinho aqui, então. Lacei, inseri no ponto, lacei, passei por 2, lacei, inseri no ponto, lacei, passei por 2, lacei, insiro no ponto, lacei, passo por 2, ficando com 4 alças. E aí, eu fecho. Fiz o segundo. Laço, passo no ponto, laço, passo por 2, laço, insiro no ponto, laço, passo por 2, e mais uma vez, laço, insiro no ponto, laço de novo e passo por 2, ficando com 4. E fecho esse ponto. Aqui, o trabalho vai começar a fechar pro lado errado, tá? Lembra que sempre o fio do anel mágico fica pra dentro. Então, a gente tem que ajeitar aqui a nossa patinha, ó. Ajeitar, tá? Então, eu fiz 2 pontos baixos e 3 pontos bolha. E finalizo com mais 2 pontos baixos. Fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos. Finalizando, então, a carreira 2. E vou ajeitar aqui. O ponto bolha, ele sempre precisa ser ajeitado, tá? Eu sempre gosto de pegar alguma outra agulha, ó, empurrar o ponto bolha de dentro pra fora, pra ele formar a bolinha dele, porque sozinho, só de fazer o ponto sem a gente arrumar, ele não fica, tá? Então, pra ficar com essa patinha aqui, ó, a gente precisa vir aqui e dar a forma dele. Aí, como se fossem uns 3 dedinhos mais gordinhos, tá bom? A gente continua com 7 pontos. E agora, nós vamos fazer 4 carreiras de 7 pontos baixos, apenas. Agora, só ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer mais 3 carreiras de 7 pontos baixos. Terminei aqui a 4ª carreira, né? Aqui a gente pode ir dando uma apertadinha para fazer essa forma aqui, né? Do pezinho e dos dedinhos. Então, terminei a 4ª carreira. Eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Deixar um pedacinho de fio, porque a gente vai fechar com anel mágico invertido. Vou pegar aqui minha agulha de costura e vou fazer o anel mágico invertido, né? Inserindo nas alcinhas de fora. Vou passar por todos os 7 pontos. 4, 5, 6, 7. Puxei tudo, insiro no buraquinho aqui, né? E puxo para dentro. Pra ficar bem bonitinho assim. Eu vou colar essas patinhas também, não vou costurar, então vou cortar esse fio. Vou fazer aqui mais uma patinha, tá? Igual a essa. E aí, a gente vai voltar pra montar o nosso gatinho, porque todas as partes já estão prontas e agora é só finalizar e costurar. Bom, estou aqui com todas as partes do nosso gatinho, então vamos começar a montar. Algumas partes serão costuradas e outras partes serão coladas aqui por minha escolha, né? Então, a gente vai começar aqui o rabinho que tava faltando. Aqui estão as orelhinhas, o rabinho, as patinhas e o focinho. Então, eu vou começar costurando o corpinho aqui do meu gatinho. E essa costura é a mais tradicional, que a gente mais conhece de todas, né? Vamos posicionar aqui certinho, encontrar o meio. É bom colocar alguns alfinetes. Pra peça não sair do lugar, então eu gosto de posicionar aqui alguns alfinetes. Ó, mas pra não sair do lugar. E aqui a costura
que a gente conhece, né? Vamos costurando aqui. Passando por todos os pontos. Até prender a cabeça totalmente. Tentar costurar bem retinho, né? Pra não ficar torto. Então, vamos aqui de pontinho em pontinho costurar essa cabeça. Cabeça costurada. Costurei minha cabeça costurada no corpinho. Agora, eu vou costurar o rabinho. Vou posicionar. Aí, vocês vejam como é que vocês querem que fique o gatinho, né? O rabinho, ele pode servir de apoio aqui pro gatinho parar em pé, junto com as patinhas. Pode deixar assim de ladinho, pode deixar mais em pezinho. Enfim, vocês vão posicionar da maneira que achar melhor. Mas ele vai ser costurado ali na altura da carreira 5, mais ou menos aqui atrás, tá? Posicionei aqui com um alfinete. Vou inserir no primeiro ponto. E do mesmo jeito, vamos aqui fazendo a costura de pontinho em pontinho. Finalizei aqui, então, de costurar o rabinho. Vou cortar. E agora, nós vamos costurar as orelhinhas, tá? Vamos tentar posicionar aqui na diagonalzinha, assim. Tentar sempre olhar de cima, ó. Sempre olhar aqui o posicionamento de cima para ver se eles estão alinhados, né? E se não tá, às vezes, um muito para cima e outro para baixo. Mas nesse caso, ó, eles estão bem posicionados, ó. Começando logo na carreira aqui em cima dos olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Indo até... Começando na carreira 3, na verdade, ó. Começando na carreira 3, na diagonal. A gente posiciona primeiro. E é legal colocar 2 alfinetes, né? Pra ele não ficar sambando. E com muita paciência, a gente vai costurar de pontinho em pontinho aqui, para que essa orelhinha não fique torta. Então, eu vou costurar aqui. Vocês já viram como posicionar. Agora, eu vou costurar e aí a gente volta. Terminei de costurar as orelhinhas e agora vem a melhor parte, que é finalizar. E aí, a gente só vai colar. Começando pelo nosso focinho, vamos passar cola aqui no lado avesso. Vou passar a minha cola e posicionar aqui bem no meinho. Reparem que eu deixo o focinho pegar um pouquinho aqui o olho, para ficar com um aspecto mais fofinho. E agora a gente vai colar as patinhas. Eu vou passar cola e posicionar aqui na frente. E o mesmo para a outra. Posiciona na frente. E cola. Mas basicamente é isso. Ele vai ficar em pé assim, ó. Certinho. E nós finalizamos, então, o nosso gatinho. Aqui o meu cajuzinho está pronto. Se quiser, dá para bordar alguns detalhes, bordar algumas listras, né? Quem quiser
bordar um focinho aqui pode. Então, gente, por hoje é isso. Essa foi a nossa aula, o nosso tutorial desse gatinho aqui super, super fofo, tá? E lembrando que esse gatinho tem um tamanho bem pequenininho que fica perfeito para acompanhar os personalizados do curso de personalização. Então, quem é aluno, isso aqui é uma ótima opção de vocês mandarem junto, caso o cliente peça também o animalzinho. Dá para adaptar facilmente esse gatinho para um cachorrinho, tá? Dá para usar o mesmo corpinho, mesma patinha, mesmo rabinho, mesma cabeça, né? Só mudar o focinho e o movimento das orelhas, fica fácil para adaptar para um cachorrinho, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo tutorial. Não esqueçam de deixar um like, deixa uma curtida aí, se inscrever no canal para receber outros tutoriais, ok? Um beijo então!